doutora Célia Mantovani, médica psiquiátrica e psicoterapeuta, atua como médica assistente no setor de emergências psiquiátricas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É mestranda em saúde mental na mesma instituição. O tema: espírito e cérebro nas doenças mentais. Poder compartilhar um pouco, né? Porque a gente não sabe mesmo muito e, na verdade, ninguém sabe muito sobre esse assunto. Se sabe pouco sobre o cérebro, sobre o funcionamento do cérebro, quanto mais sobre etiologia de doenças mentais, sobre o comportamento, enfim, e a espiritualidade. Mas, felizmente, essa é uma área que está começando a crescer dentro da psiquiatria, dentro da pesquisa em psiquiatria, o que me deixa muito feliz, porque tenho interesse nas duas questões. E me sinto muito honrada, como eu falei, de participar desse evento, que eu acho muito corajoso, muito ousado, muito determinado, e espero que continue assim. Bom, esse tema é muito vasto, muito amplo, e eu tentei fazer um resumo de alguns estudos que eu li a respeito, algumas revisões. Então, tudo que eu vou falar está baseado em evidências científicas, em artigos publicados em revistas científicas, inclusive revistas consideradas de bom impacto na comunidade acadêmica, o que mais uma vez mostra que talvez aquela dicotomia das ciências e da espiritualidade possa estar, como os espíritos vêm anunciando, pode estar chegando o momento de convergir novamente, em que a gente vai poder ter uma ciência que acompanha a espiritualidade, que contempla a espiritualidade, para a gente compreender o ser humano como um todo, não em pedaços, sem cerceamento, porque uma das coisas que fez a ciência se desvincular da religião era o cerceamento que a Igreja na Idade Média impunha aos cientistas, como aconteceu com Galileu, com Copérnico, com os primeiros astrofísicos aí. Bom, a minha fala vai passar por essas questões. Primeiro eu vou fazer um pequeno histórico de como o homem vinha compreendendo o espírito no cérebro, como o cérebro começou a se tornar o órgão do espírito para os homens antigos. Depois vou falar um pouco da glândula pineal e das doenças mentais, coisas novas que estão surgindo, sugerindo a respeito da glândula pineal, que é uma glândula muito mencionada, inclusive em textos espíritas, no próprio Missionários da Luz, que a Nilza citou bastante. Tem um capítulo só sobre a pineal, que é também chamada epífise. Vou falar também sobre a experiência religiosa e seu impacto no ser humano, os estudos que estão sendo feitos sobre experiências religiosas. Em seguida, falar muito sucintamente de neurobiologia dessa experiência religiosa, porque é um assunto muito específico. Tem pessoas aqui que podem compreender, como o Cleiton, que deu uma aula muito interessante sobre neurobiologia, mas que também, se a gente for avançar, vai ficar um pouco árido. Então, vou dar uma pincelada nisso. Vou falar também de evidências que se tem sobre a realidade da experiência religiosa para o ser humano e concluo em seguida. Bom, na antiguidade, e quando eu estou falando de antiguidade, estou falando da Grécia, tá? O homem começou a procurar a localização do espírito. Então, já para Platão, já haviam diversas teorias de que o cérebro poderia ser a localização do espírito. Era assim que o homem antigo tentava identificar uma localização para a alma. E achavam que existiam poros no cérebro por onde se passava alguma coisa em movimento. Platão falava de sensações humanas,
que eram devidas ao movimento desses átomos através dos vasos sanguíneos no cérebro. Anaximenes, que era um dos pensadores gregos da época, postulava que o ar era um princípio essencial da vida. Isso é muito importante para nós até hoje. A escola de Alexandria, também chamada de Ptolemaica, também corroborava esses pensamentos. E esse Erasistratos de Céus, que é de quem eu vou falar um pouquinho mais, pegou essa teoria do ar. Então eles tinham a ideia que o ar entrava dentro do corpo humano, através, lógico, das vias respiratórias, e a partir do momento que ele entrava no ser humano, ele passava a ser chamado de pneuma, em grego, ou espíritus, em latim. Então, dos pulmões, ele passava para o coração, essa era a ideia deles. Quando ele chegava ao coração, ele passava a se chamar pneuma zoticon, espíritos vitais, quer dizer, o espírito da vida, né? Era o ar pleno de vida que ia banhar todos os órgãos do corpo. Do coração, ele era enviado ao cérebro, onde o ar se transformaria em pneuma psíquico, que eram espíritos animais. Então, essa era a ideia da época, e eu só trouxe isso para ilustrar, para a gente ter uma ideia de por onde passou esse pensamento acerca da localização do espírito. Muito bem. Depois, esse espírito passou a ser localizado até por um filósofo muito conhecido, que foi o Descartes. Considerava que o local físico da alma era a glândula pineal. A glândula pineal, desde a antiguidade, ainda pré-Grécia, na Índia, era considerado como um órgão místico, o sexto chakra, terceiro olho, responsável pela clarividência e fundamental nos estados de meditação. Então, já se tinha um conhecimento, e a glândula pineal, a epífise, ela era considerada algo muito especial, porque ela era um órgão, uma localização muito importante do cérebro, e um órgão único, numa estrutura sempre bilateral. Então, os antigos, tudo no cérebro tem dois hemisférios, dois lados, as estruturas sempre se repetem. Mas a pineal é única, então existia uma aura em torno disso. Muitos povos acreditavam que a epífise, a pineal, era responsável pela conexão entre os mundos físico e espiritual. Na Idade Média, existia até uma teoria que falava de pedras da loucura. Essas pedras da loucura, elas eram porque, depois, em avaliações de pessoas que tinham morrido, eles viam que existiam pedrinhas dentro da pineal. De fato, a glândula pineal ela é a única porção do cérebro onde existem algumas calcificações. Só que isso é perfeitamente normal, hoje a gente sabe. E é uma característica do órgão. Mas na Idade Média eles achavam que se tinha mais pedrinhas, isso era responsável pela doença mental, pelos estados de loucura, que na Idade Média também começaram a ser vistos como aspectos demoníacos, possessões, interferências do mundo espiritual. Bem, aí chegando em Descartes, o que para mim, essa revisão que eu fiz me surpreendeu, porque a partir de Descartes, principalmente, que a ciência fez essa dicotomização principal. Tanto é que se fala muito no raciocínio cartesiano, que a metodologia científica atual prima pelo raciocínio proposto por Descartes. Só que Descartes também tinha esse lado de buscar o espírito. Então ele propôs que o espírito se localizava na pineal, que ela era responsável pelo bom funcionamento do corpo e que a disfunção da pineal era associada a doenças mentais.
também achei muito interessante algumas frases que eu encontrei a respeito disso entre Descartes e outros filósofos da época. Eles falavam, o Descartes mesmo falava, das paixões humanas, que se traduz por emoções. E que as paixões humanas seriam um dos grandes responsáveis pelo adoecimento do comportamento, a doença da alma. O que eu acho que vem bastante de encontro com a doutrina espírita, né? Quanto que o descontrole das paixões coloca os espíritos em risco, vamos dizer assim. Então ele falava de movimentos sensíveis experimentados pela alma como consequência de sua união com o corpo. Eu achei essa definição super espírita. Quer dizer que as paixões humanas seriam resultado dessa união da alma com o corpo. O mau funcionamento acarretaria as doenças mentais, o que foi aceito por muitos outros autores depois. E esse outro médico, Christon, já em entre 1763 e 1856 depois de Cristo, disse uma coisa muito interessante, que para quem trabalha com psiquiatria e psicologia, acho muito importante. As paixões devem ser consideradas, do ponto de vista médico, como parte da nossa constituição. Quer dizer, você tratar uma pessoa sem considerar o corpo emocional dela, você não está tratando a pessoa por inteiro. Bem, no século XIX, a epífise foi considerada um órgão vestigial. Quer dizer, os estudos evolucionistas muitas vezes não encontraram respostas para esse funcionamento da pineal e consideraram que ela era um vestígio, que nem o apêndice, que não servia para nada. Mas em 1958, um cientista chamado Lerner e seus colaboradores identificaram uma amina neurogênica, quer dizer, um neurotransmissor, que foi chamado de melatonina, porque ele era negro, tinha coloração escura, melas em grego é preto. Essa melatonina é sintetizada na pineal. E essa síntese da melatonina é regulada pela presença de luz. Isso acontece em todos os mamíferos. Quando diminui a luz, começa a liberação da melatonina pela pineal, a partir de estímulos neurais, através do nervo óptico. Bom, a melatonina... Olha, uma informação, há 2 vezes estão interrompendo a saída do áudio. Placa AQY 3318, CNI. Placa EDP 5810, é um C3. É de algum dos presentes? Olha, vamos repetir a informação. 2 veículos que estão interrompendo a saída de hóspedes. Nós somos humanos, subhumanos. Bom, retomando aqui, a melatonina é um dos neurohormônios associados ao descanso, ao repouso físico, parece estar associada com quadros de insônia. Quando não há uma boa produção de melatonina, parece haver distúrbios do sono. Então isso foi resultante, esse conhecimento foi resultante da retomada de pesquisa a partir de 58, associando a pineal e as doenças mentais, principalmente doenças do humor, como depressão, e as alterações do sono, já que a melatonina é responsável pelo sono noturno. Ela aumenta também os níveis de serotonina na pineal. A serotonina, ela é um neurotransmissor associado com os quadros de ansiedade e depressão. Ela é um neurotransmissor associado ao bem-estar, a possibilidade de se sentir bem, de ter ânimo na vida. Então, em vista dessa relação estreita entre a melatonina e a serotonina, alguns pesquisadores começaram a procurar alguma relação
causal ou que pudesse estar interagindo entre a pineal e as doenças, principalmente depressivas. E observaram que alguns antidepressivos modificam os níveis de melatonina, o que acontece muitas vezes quando a pessoa tem depressão, ela tem insônia, e quando começa a usar um antidepressivo, depois de um tempo, há uma melhora do sono. Então, isso poderia estar relacionado com essa melhora dos níveis de melatonina. Inclusive, foram desenvolvidas drogas que induzem a função melatonérgica, que devem ser usadas, lógico, quando necessário. Então, essas drogas, por exemplo, uma delas é a agomelatina, e que trata a depressão. Então, aí a gente já começa a ver que o Descartes podia estar certo, né? Algumas doenças, pelo menos, podem estar relacionadas com a opinião. Bom, falando de religiosidade e saúde mental, está tendo um vasto campo de investigação nesse sentido. E existem muitas coisas que já estão bem estabelecidas, algumas delas eu vou mencionar, porque tem bastante coisa. Então, se sabe que crenças religiosas são responsáveis, muitas vezes, por um modelo mental que pode guiar os indivíduos, guiar as reações desses indivíduos frente aos eventos de vida, que todos nós vamos passar por coisas difíceis, por coisas sofridas, mas que parece que quem tem uma crença religiosa tem um padrão, um lastro que ajuda a pessoa a passar por isso de um outro jeito. E que também é uma forma de autorregulação dos processos de pensamento. Quer dizer, quando a pessoa está indo para alguma coisa que desvia muito, a religião traz ela um pouco para o eixo. Então, isso nós estamos falando de religiosidade em geral, não somente na prática de um culto formal, tá? Mas na crença, na fé individual. Outra coisa que se sabe bem, que comportamentos religiosos que tiram o foco do eu e também trazem tranquilização, como, por exemplo, meditação, algumas práticas religiosas, associam-se positivamente com saúde mental. Existe o contrário também, que existem práticas religiosas que focam a pessoa no eu e que mais tensionam do que acalmam, e essas já não estão tão associadas com melhor saúde mental. Bem, a religiosidade também está associada com níveis mais baixos de cortisol, ou seja, pode estar associada com uma atenuação da resposta ao estresse. Quem estuda a resposta farmacológica ao estresse sabe que o estresse crônico ele traz várias repercussões para o organismo e ele está relacionado a picos de cortisol, que é um hormônio produzido nas glândulas suprarrenais do homem e que ele se eleva em momentos de susto, de estresse, de medo, de muito sofrimento. Se esse pico fica se mantendo, o que a gente sabe hoje, por exemplo, que a chance de ter depressão crônica é muito alta, principalmente quando isso é mantido ao longo da infância, da adolescência. Também acarreta o cortisol, baixa imunidade, aterosclerose, obesidade e atrofia de algumas células neuronais. Aquilo que o Clayton falou, daqueles botões dendríticos que fazem as conexões dos neurônios, aquilo some quando o indivíduo é exposto continuamente a estresse, portanto mantém picos de cortisol muito elevados. Depois, quando se recupera, aquilo rebrota. É uma coisa que se chama de plasticidade cerebral. Também se tem muito estabelecido a devoção pessoal como um fator de redução no risco do uso de substâncias psicoativas, de dependência dessas substâncias, e que também parece proteger contra efeitos depressogênicos de estressores pessoais. Isso é fundamental no que diz respeito ao suicídio. Isso já tem estudos bastante reconhecidos de que as pessoas que têm uma crença espiritual se matam menos do que quem não tem. Não só
Parece isso não ser só devido ao fato da religião dar uma estrutura social para a pessoa. A pessoa pode procurar alguém do culto que ela pratica, enfim, ela tem alguém. Mas principalmente porque existem mesmo ideias religiosas que repudiam o suicídio como uma saída, né? Então, dentro do espiritismo isso é muito verdadeiro. Eu mesma já tive vários pacientes que tinham tendências suicidas e que eram espíritas, que eu ficava um pouco mais tranquila, mas não tanto. Tem outras influências também. Enfim, outras coisas que se sabem é que atos e emoções positivas têm um efeito profundo sobre a saúde. E aí, nesse estudo, que é um estudo muito bonito, da Revista Canadense de Psiquiatria, eles elencaram algumas ações práticas. Eles falaram assim, bom, então, praticamente, o que se propõe? Né? Qual a implicação desse estudo da religiosidade para uma saúde mental? Então? E aí eles separaram 3 níveis de ações que eles consideraram como preceitos comuns às grandes religiões e sistemas de crença do mundo, que seria altruísmo, gratidão e perdão. Praticamente, né, os ensinamentos de Jesus. Então, com relação ao altruísmo, tem vários estudos que mostram que o auxílio a outras pessoas está associado a uma melhora na saúde mental. E que isso daí foi feito em várias religiões diferentes, as pessoas que se engajam em trabalhos voluntários vivem melhores, mais felizes. Adolescentes, principalmente, têm menos uso de substância, menos envolvimento com atividades perigosas, e que também para idosos isso modifica o envelhecimento, dá mais satisfação, porque a pessoa se sente útil, né? A gratidão, que também é algo que é mais presente em quem tem uma crença em algo maior, também parece estar inversamente relacionada aos traços de neuroticismo, que seriam os predispositores para ter uma doença mental. Quanto mais gratidão em relação à vida a pessoa tiver, menos doença mental ela pode ter, por exemplo. Com relação ao perdão, é muito interessante essa parte do perdão, porque existem até um tipo de psicoterapia que eles fizeram lá, que seriam técnicas de perdão. Então, parece que a prática do perdão tem efeitos positivos sobre a saúde como um todo, a percepção de saúde do indivíduo, hipertensão, dor crônica, dependência química e transtorno de estresse pós-traumático. Muitas vezes, o transtorno de estresse pós-traumático é algo que vítimas de grandes desastres, de grandes catástrofes, ou que sofreram violências, podem vivenciar, que é uma revivência daquele estado crítico, daquele momento catastrófico. Então, assim, uma coisa que eles praticam nesse treinamento psicoterápico voltado para o perdão é a pessoa poder se reconciliar com o agressor. Eu achei muito interessante isso. Parece que está sendo usado nos Estados Unidos. Bem, voltando a fala, o foco para os psiquiatras, a religiosidade tem sido considerada, então, por esses pesquisadores, como um fator esquecido na saúde mental. Há 20 anos se fez uma pesquisa e se observou que os psiquiatras tinham menos crença religiosa do que qualquer outro profissional médico. Depois de 20 anos, voltaram a pesquisar isso e os psiquiatras continuam menos religiosos que os outros médicos. Mas a questão é muito importante que, da mesma maneira como as pessoas se utilizam dos seus recursos religiosos para poder lidar com as questões de vida, as pessoas querem que o psiquiatra indague sobre a crença religiosa delas. Muitas pessoas que me procuram me perguntam se eu sou espírita ou se eu sou outra coisa, dependendo do que a pessoa professa. Eles querem saber se a gente vai conseguir acolher aquele sentimento. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, manifestação mediúnica e ela quer saber se vai achar que ela está louca, sabe? O que é muito diferente.
Mas, enfim, eles estão observando isso, que muitos pacientes querem ser questionados sobre suas crenças religiosas e falar disso com o médico. Atualmente, e isso foi uma grande surpresa para mim, eu estive no Congresso Mundial de Psiquiatria, em Buenos Aires, esse ano, e teve mais ou menos 10 eventos de psiquiatria e espiritualidade. E, foi uma surpresa, mas foi um pouco chato, eu não consegui assistir nenhum, porque todos estavam sempre lotados. Mas isso me deixa muito feliz, porque significa que uma instituição psiquiátrica de estudo e compartilhamento de conhecimento psiquiátrico internacional tem agora uma sessão voltada para o estudo da espiritualidade e psiquiatria, essa conversa, e que os psiquiatras estão interessados nisso. Então, acho que nós estamos, pelo menos, abrindo um pouco mais a cabeça. Também as instituições de ensino e treinamento de novos psiquiatras estão sendo estimuladas a colocar pelo menos um treinamento para que o psiquiatra pergunte ao seu paciente sobre a religiosidade, a crença dele, enfim. Essa inclusão de questões sobre a espiritualidade no treinamento. Aí tem uma questão polêmica. Então o psiquiatra, por exemplo, eu sou espírita, eu acho que meu paciente está sofrendo de obsessão e eu devo encaminhar ele para tratamento espiritual ou não, como médica. Isso daí é muito questionado e tem brigas e brigas sobre isso. Na verdade, o que se tem conversado e que se tem como consenso, que eu também busco praticar, é o que o indivíduo acha que vai fazer bem para ele. Porque se a pessoa acredita, se ela tem uma crença que converge com a minha, tá, nós podemos até conversar sobre a questão, e se ela quiser procurar o tratamento espiritual, ela vai procurar. Eu vou acolher o que ela me trouxer. Mas a gente, enquanto profissional que tem alguma ascendência sobre a pessoa, a gente não deve impor a nossa crença, né? Então a gente deve ouvir, acolher e observar, estar junto com a pessoa no caminho de cada um. Então essa questão de encaminhar para o tratamento espiritual ainda não está bem definida. Bom, esse trabalho desses autores Finkelkurz, eu fiquei encantada com ele. Era mais ou menos assim o título: o nosso cérebro está programado para produzir Deus ou para perceber Deus? E aí, nesse trabalho, eles definem experiência religiosa como essa vivência transcendente que muitas pessoas experimentam da existência de um ser maior, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento na vida de cada um. Saindo, vendo um céu azul, vendo um bebê, vendo um animal, ou mesmo entrando numa casa de culto. Eu me lembro, e não sou católica, mas eu tive uma experiência que, quando eu leio isso, eu sempre lembro daquilo, que eu fui para Israel e fui visitar a igreja da Anunciação, em Nazaré. E é uma igreja muito linda, que tem um vitral assim na forma de lírio no topo da igreja, e entra uma luminosidade, é lindo. Mas quando eu entrei, tinha umas pessoas cantando uma música de Natal, muito lindo. E aquilo me pegou de uma maneira que eu comecei a chorar. E naquela época, eu nem me identificava com nenhuma linha religiosa específica. Acreditava em alguma coisa, mas não sabia o que. E aquilo me pegou. Então, assim, estou só dando um exemplo meu, mas eu acredito que todo mundo aqui já deve ter vivido alguma coisa na sua vida. Então, nesse trabalho, esses autores buscam contrapor os argumentos contra e a favor. Muitas linhas científicas mais biológicas
tendem a dizer que a ideia de Deus no ser humano é uma criação, que o homem faz para não sofrer a ideia da finitude, a ameaça da morte, que é uma programação. E já existem outras correntes, que bom, para nós que acreditamos, que já dizem que não, que nós percebemos alguma coisa porque ela existe. E nós vamos chegar lá e eles trazem coisas muito interessantes. Se alguém quiser ler esses artigos, depois só me manda um e-mail, no final da minha apresentação tem meu e-mail, e eu passo, está em inglês, mas quem quiser ler. Então eles falam, definem a experiência religiosa como esse momento exato em que se vivencia uma realidade divina suprema, ou uma suprema verdade divina, uma transcendência de eventos, ou um ser divino universal, fora do tempo, espaço, ou uma combinação de todos esses, acompanhada por um sentimento marcante da realidade, emoções e pensamentos com um conteúdo religioso. Esse fenômeno da experiência religiosa é um fenômeno universal, com origens que remontam à pré-história, e é muito frequente. 30 a 40% de indivíduos pesquisados desde 1960 relatam algum tipo de experiência dessas, como eu relatei, que não sou nada tão fora da curva assim. Pessoas de diferentes culturas experimentam certos fenômenos religiosos em comum. Quer dizer que tem gente que fala, isso é cultural. Não, mas tem diferentes culturas e as pessoas apresentam coisas muito semelhantes. Por exemplo, esse sentimento de atemporalidade, de um amor divino maior, de ser um com o divino universal ou com um ser divino. E a gente precisa falar do Jung, porque o Jung, sim, eu tenho que falar porque é a minha referência teórica principal, e o Jung foi um psiquiatra suíço que desenvolveu uma teoria para lidar com o inconsciente humano que se chama psicologia analítica. Então o Jung disse algo nesse sentido, ele chamou de arquétipo. Quer dizer, os arquétipos seriam, de uma maneira geral, tendências inatas do ser humano para produzir, criar e reagir de maneiras particulares e semelhantes a imagens e estímulos específicos, independente de onde ela nasceu, de qual educação ela recebeu. Nós, seres humanos, reagimos, por exemplo, a uma ideia de Deus. Isso está no ser humano. E a experiência religiosa também ocorre em diversas fases do desenvolvimento, na infância, na adolescência e na idade adulta. É interessante também que eles falam que tem crianças que manifestam essa experiência religiosa em famílias de pais ateus. Então isso eu acho que é muito interessante, quer dizer, algo que brota mesmo naquela criança. Bom, as experiências religiosas vividas também podem ocorrer em estados de doença mental, como mania, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia e na epilepsia de lobo temporal. Essa é uma das coisas que leva o pensamento mais biológico a dizer, não, isso é uma manifestação, um sintoma. Só que essa não é a maioria das pessoas. A grande maioria, se observou, que tem experiência religiosa não tem nenhum quadro de doença mental. Inclusive se observou que a experiência religiosa na população geral é inversamente relacionada à tendência a desenvolver psicose, que seriam os sintomas que as pessoas chamam de loucura, que é alucinações, delírios, desorganização ampla do comportamento. Também a desenvolver depressão e outras doenças mentais. Algumas substâncias psicoativas são utilizadas para desenvolver transes, estados de consciência alterada, como por exemplo LSD, fenciclidina, anfetamina, a psilocibina, que é o chá de cogumelo, a mescalina e a ayahuasca, que a ayahuasca é o santo daime, que muitas pessoas usam como forma de culto religioso e que relatam experiências transcendentes. Mas também não é obrigatório, e não é todo mundo que usa a substância que manifesta uma experiência religiosa. Outra coisa que foi muito interessante nesse trabalho é que eles revisaram e encontraram que a hereditariedade tem um importante papel,
Quer dizer, em Gêmeos, 50% de chance, gêmeos criados separados, 50% de chance de se um deles tem uma manifestação religiosa, o outro ter também. Então parece que tem um aspecto hereditário. Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, mas o que isso quer dizer? E aí eles concluem uma coisa muito interessante, que vem muito de encontro ao que eu penso. Uma base apropriada é necessária para ocorrer a experiência religiosa. Como eu entendo, o cérebro, o corpo é o vaso. Se o vaso estiver rachado, ele não funciona direito. Nem para a parte cognitiva e nem para a conexão com algo superior. Também tem um sentido evolutivo a experiência religiosa. E aí eles trazem um argumento que é muito interessante, que eu li alguma coisa muito parecida com isso, eu acho que é no livro do Bezerra de Menezes, A Loucura sob o Novo Prisma. Então assim, eles dizem, nós somos capazes de ver e ouvir porque há estímulos sonoros e visuais. Então no processo de seleção evolutiva que nós fomos submetidos, o fato da gente enxergar, da gente ouvir, tem a ver com uma maior capacidade de sobrevivência. Senão isso não serviria para nada, a gente seria cego e surdo. Para perceber e analisar a informação, o cérebro humano vem evoluindo com estruturas especializadas para vários sentidos. Por que isso também não se aplicaria à experiência religiosa? Quer dizer, se nós percebemos Deus, talvez nós tenhamos um equipamento para isso. E que isso talvez não seja uma criação mental. Então, é muito importante esse enfoque de que a experiência religiosa tem uma função adaptativa para o ser humano e contribui para a sobrevivência da espécie. Sim, acho que já vou acabar. Temos sistemas neuromediadores mencionados como envolvidos, modulando, desativados durante a experiência religiosa. Só vou citar o sistema dopaminérgico, acetilcolinérgico, serotonérgico e glutamatérgico. Foram encontradas alterações na atividade elétrica cerebral durante a experiência religiosa, ondas alfa e teta de alta amplitude no córtex pré-frontal e parietal. Tem alguns achados interessantes em estudos de neuroimagem, que é aqueles que o Clayton explicou. Freiras franciscanas e monges budistas em meditação ou prece apresentam um aumento do fluxo cerebral nos lobos frontais, no giro cíngulo e do talo. E que eles associam, isso são associações, não são localizações. Na atividade religiosa aconteceria muita atividade no córtex pré-frontal, que está envolvido na identificação de erros e adesão a normas sociais. Um bom funcionamento do córtex pré-frontal costuma estar ligado à presença de empatia, compaixão e respeito a regras. Um excesso desse funcionamento pré-frontal poderia levar à rigidez e talvez uma interpretação delirante de Deus. Isso são postulados, isso não é evidência. Mau funcionamento também estaria associado a uma falha do controle de impulsos e na apatia. Bem, a experiência religiosa associa-se inversamente com tendência à psicose, depressão e doenças mentais. Na maioria dos indivíduos está relacionada à atividade cerebral não patológica. Não pode ser reduzida somente à atividade cerebral particular. Ela deve ser considerada distinta de estados psicóticos ou alterados de consciência induzidos por substância. Ocorre independente do tipo de crença do indivíduo. Não envolve um neuromediador específico, provavelmente requer um conjunto de sistemas neurais envolvidos também em situações não religiosas. E não se pode dizer que é oriunda do cérebro, mas precisa do cérebro para acontecer. Conclusões. Então, de tudo isso que eu falei, resumindo da seguinte forma: as evidências apontam para a participação da pineal em alguns processos de doença mental. A fé, a prática religiosa e princípios de dedicação parecem proteger indivíduos de doenças mentais e de outra natureza. A experiência de Deus tem sido sustentada por uma corrente de cientistas como uma realidade perceptiva inerente ao humano, e não uma criação da mente.
eu termino com essa frase, também nesse livro do Bezerra de Menezes, que para mim é muito significativa. Quer dizer, qualquer órgão do corpo humano, perturbado em sua função por uma causa permanente, não acaba por sofrer essencialmente. O que era sintomático passa a ser essencial. Quer dizer, muitas vezes, eu coloquei isso justamente porque às vezes tem um problema com pacientes espíritas que não querem tomar remédio, porque a doença é espiritual, não é? Então é obsessor, é volativo obsessor e tudo bem. Não é tão simples assim. Às vezes a doença chegou no vaso. Então se você tem um vaso que vai carregar água, só que esse vaso está cheio de bolor, você não vai tomar uma água pura, você precisa limpar aquele bolor. E a gente tem recursos, né, hoje físicos, para trabalhar em conjunto, não separado. Obrigada.